Bom dia, confrades. Bom dia, amigos, né? Eu sou o Genilson Paes Soares, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Campos do Goytacazes. Hoje é dia 3 de maio de 2020, domingo, estamos aqui às 11 horas da manhã, e por conta do confinamento social, vamos realizar aqui, né, nesse nosso espaço no Facebook, nossa segunda sessão virtual, onde hoje falaremos de samba. Olha que maravilha, um domingo de nada melhor que um samba, né? Campos sempre foi celeiro de grandes compositores e intérpretes. No mês de março deste ano, e com a curadoria de Marcelo Sampaio, o nosso Museu Histórico, né, realizou a exposição Ícones do Carnaval Campista, uma homenagem a nomes como Wilson Batista, Roberto Ribeiro, Jorge da Paz Almeida, Toninho Chita, Aloysio Machado, Geraldo Gamboa, Delcio Carvalho e muitos outros, né? Dentre os 14 bambas dessa exposição, consta o nome do nosso homenageado de hoje, da nossa live, né? Eu, na verdade, estou me referindo a Elie Miranda, que, se vivo fosse, completaria 70 anos amanhã, dia 4 de maio. Para falar, né, sobre a biografia desse querido sambista campista, eu convido agora o confrade, jornalista, produtor cultural e presidente da Associação de Imprensa Campista, o Wellington Cordeiro. Ele já está aqui com a gente, ele vai falar com a gente aqui. Bom dia, meu querido Wellington Cordeiro. Tudo bem, amigo? Bom dia, Genilson, meu querido presidente. Estamos aqui realmente nessa fase complicada de confinamento, mas vamos aproveitar bem esse tempo de confinamento para fazer esse tipo de participações online, para levar informação para todo mundo que está em casa, que infelizmente não podemos estar fazendo ao vivo, seria ótimo, né? Mas pelo menos estamos aqui tendo condição de fazer esse bate-papo. Te agradeço muito. É importantíssimo, o Instituto Histórico está fazendo esse trabalho, e eu te parabenizo, né, como presidente dessa entidade, que eu tenho muito orgulho de participar como membro, e estou sempre à disposição. Ok, Wellington, obrigado pela sua saudação, né? Antes de eu pedir para você começar a falar sobre o nosso homenageado de hoje, eu queria lembrar o seguinte: é papel nosso do Instituto Histórico, né, estar sempre promovendo esse resgate, né, dessas figuras ilustres na nossa cidade, né? Eu lembro que em outubro de 2018, né, nós tivemos a participação de Chico Aguiar, que falou sobre a vida de Wilson Batista, e no ano passado, em setembro, né, do ano passado, o Marcelo Sampaio, nosso querido Marcelo Sampaio, falou sobre a vida de Delcio Carvalho. E agora nós vamos ser brindados, né, com a sua participação, falando sobre o nosso sambista Elie Miranda. Então, eu gostaria inicialmente, Wellington, nesse nosso papo, até para dar um certo dinamismo para essa nossa conversa, como é que foi o seu processo de pesquisa, as suas fontes, como é que você... Eu sei que você é um pesquisador, um interessado, é um colecionador de vinil, de disco, você tem muitos discos de vinil, muita música, e eu gostaria que você falasse como que foi o seu processo de pesquisa sobre a vida de Elie Miranda. Ednilson, é importante destacar que... Opa, tem um probleminha aqui. Eu esqueci de colocar o carregador, então, para não ocorrer um problema aí, vou ter que ir para carregar. É o seguinte, infelizmente, eu trago peso, né? Eu que sou apaixonado por Elie Miranda, eu faço questão de declarar esse meu amor por ele em todas as oportunidades. Infelizmente, apesar de ele ter falecido e numa época em que eu já poderia estar curtindo samba, mas eu não tive prazer de conhecê-lo pessoalmente. Essa é a minha grande dor, é não ter conhecido ele pessoalmente. Aí vinha conhecer uns anos, e aí, como eu fiquei apaixonado por ele, comecei a pesquisar o que tinha sobre ele. Como você falou, como eu curto disco de vinil, eu consegui, ao longo desse tempo, alguns discos dele, né, ele com participação de Carnaval de Campos. Mas para a pesquisa em si, o que me levou a fazer uma pesquisa mais profunda foi quando ele fez já 60 anos, quer dizer, em 2010, quando a gente preparou uma grande homenagem para ele. Aí que eu me aprofundei um pouco mais na pesquisa sobre o Elie Miranda,
sendo que essa pesquisa, eu gosto muito de salientar, Nilson, que como a fonte dessa pesquisa é a oralidade, a gente não pode garantir 100% dessas informações, tendo em vista que, assim, quando as pessoas falam sobre um ente querido, quando falam de alguém que você gosta, a tendência, às vezes, até você exagerar um pouquinho, né? Então, assim, eu tive um cuidado de confrontar algumas informações com mais de uma fonte, né? Isso dá uma garantia maior, mas, de certa forma, a vida de Eli Miranda é uma explosão de coisas, porque ele era muito ativo. Então, assim, essa pesquisa ainda apesar de eu ter começado a pesquisar, né, quer dizer, eu fiz a pesquisa inicial em 2010, sendo que depois eu meio que abandonei, porque eu tenho uma característica também de inventar muita coisa, eu faço 1000 ideias ao mesmo tempo. Nesse período de quarentena, eu estou com vários projetos pela Associação de Empresas Campistas, eu estou com uma página de contos com alguns amigos no Facebook, então, assim, eu não paro. Então, essa pesquisa ficou meio que estacionada lá em 2010, né, que eu fiz um documentário sobre ele, com vários depoimentos, mas ficou meio assim, parado. Agora, ele tem 80 anos, né, amanhã, né, na segunda-feira, seria o momento da gente ir fazer uma atividade como a gente gostaria de fazer. Porém, veio essa quarentena aí e acabou atrapalhando um pouco. Então, assim, palmas para o Instituto Histórico por ter tido essa iniciativa de fazer essa lembrança, esse registro do Eli Miranda no ano que ele faria 70 anos. A gente tem várias biografias sobre sambistas de Campos, né? Umas, né? Na verdade, muito poucas. A gente conhece a biografia fantástica do Wilson Batista, né? Que foi um dos primeiros músicos campistas, né? Que migraram para o Rio de Janeiro e acabaram se destacando no samba. Também tivemos aí a biografia de Roberto Ribeiro, feita pela esposa dele, e depois o Aloysio Machado, que é compositor da Império Serrano, que também lançou biografia. Então a gente tem essas, pelo menos as que eu conheço, né, são essas 3 biografias, e mais ainda temos o livro de Jorge da Paz Almeida, que é Campos 50 anos de Carnaval, quer dizer, que fala sobre Carnaval, necessariamente teria que passar por Eli Miranda, que foi um dos maiores intérpretes do Carnaval de Campos. Mas, infelizmente, a gente folhear o livro, que já é a segunda edição, já atualizada, infelizmente, a gente tem quase nada de informação do Eli Miranda, só tem um trecho que fala dos puxadores de samba, em que ele só nomeia o Eli Miranda, entre tantos outros puxadores que tiveram aqui na nossa cidade. Então, assim, o registro, né, da história do Eli Miranda eu acho que até vale, para esse momento que a gente está fazendo essa reflexão, da gente procurar fazer criar alguma forma da gente aumentar essa pesquisa, porque Eli Miranda foi um fenômeno da música aqui em Campos. Eu costumo dizer que Roberto Ribeiro, que é outro campista, que é ídolo, né, brasileiro na música, mas talvez o Eli Miranda tenha mais fãs do que o próprio Roberto Ribeiro, porque Eli Miranda ficou mais tempo em Campos. Ele levou mais tempo da sua carreira aqui em Campos. Então, ele teve contato com muito mais pessoas ainda em vida aqui, e as pessoas são, assim como eu, as pessoas que conhecem a obra dele, que conheceram ele, são completamente apaixonadas por ele. Uhum. Eu vou abordar aqui mais a questão da infância dele, que é o segundo tópico que a gente preparou, né? E, bom, a gente tem pouca informação da infância de Eli Miranda, mas o que que eu consegui levantar é exatamente assim:
como de muitos outros artistas. Eli Miranda nasceu ali em Guarulhos, a família dele ali da Rua 2, né, ali, Jardim Carioca, e ele tinha na verdade, ele veio de uma família muito humilde, né? Até que chegou ao ponto de que o primo dele, o Paulinho Caneca, ele me disse que o Eli Miranda ia ser interno do Lar Cristão junto com ele. E eles ficaram lá no Lar Cristão durante algum tempo, né, como internos da casa, e aí o tempo passou, né, e com 12 anos de idade, o Eli Miranda, como muitos outros artistas, né, outros cantores de Campos, sambistas de Campos, ele também partiu para o Rio de Janeiro. Então, com 12 anos de idade, ele foi para o Rio, fez o mesmo caminho que o Wilson Batista fez o mesmo caminho que o Roberto Ribeiro fez, que o Luiz Machado também fez. Então, ele seguiu o mesmo caminho. E ficou lá no Rio durante algum tempo. E interessante é que quando ele foi, quer dizer, ele foi com muito pouca idade, então a formação musical dele, na verdade, foi no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, quando ele voltou para Campos, ele já voltou como músico. Ele não saiu de Campos músico, mas ele voltou como músico e ele voltou tocando bateria. Foi o primeiro instrumento musical da vida do Eli Miranda, que ficou consagrado aí no carnaval, na música e tal, mas o primeiro instrumento musical que ele tocou foi a bateria, e aí como ele voltou tocando bateria, a gente entra aí para a questão do início da carreira dele, que é exatamente quando ele voltou do Rio, aí ele começou a fazer pequenos shows, em bandas de baile, fazendo participações em algumas bandas de baile. Ele fez uma coisa que eu preciso até levantar mais, que o Paulinho Caneco fala muito de shows de alto-falante. O que eu, conversando com pessoas mais antigas, eles falam que esse show de alto-falante se dizia quando você não tinha uma estrutura de palco, né? Você não tinha esse aparato tecnológico, tal, de instrumento, tal. Então eram shows simples, com carro de som, que transmitia a apresentação musical através do alto-falante. Então, encostava o carro de alto-falante assim, nos bairros, em alguns lugares, e ali ele fazia o show, né? E, além disso, as bandas de baile. E, nessa época, ele chegou a fazer parte de uma banda que acompanhou a Delma Rodrigues, né? Uma cantora conhecida também. Aí, depois que ele passou pela essa parte de música em geral, foi aí que ele ganhou o maior destaque, que aí quando ele entrou definitivamente para o samba, né, quer dizer, e do samba, quer dizer, necessariamente para o carnaval. Como eu estava falando, Genilson, ele percorreu um caminho, uma trajetória curta, antes do samba, quer dizer, fazendo shows variados. Ele gostava muito, por exemplo, ele cantava muito músicas dos Beatles, do grupo Folhas, né? Então, nesses bailes, ele cantava até música internacional, assim, e com a mesma maestria que ele tinha para cantar samba. E aí, sim, aí ele entrou para o samba, Campos, que a gente já tocou nesse assunto aqui, você já falou, mas eu quero reforçar. Campos, realmente, o cenário, assim, de grande participação, né, na verdade, de nascimento de músicos, principalmente na esfera do samba, né, desde o Wilson Batista, Roberto Ribeiro, Delcio Carvalho, o Sebastião Mota, o Joel Teixeira, o Aloysio Machado, que eu já falei, e até mesmo vou fazer uma referência aqui ao Cartola,
por mais estranho que pode chegar às pessoas, mas por muito pouco o Cartola não nasceu aqui em Campos, tendo em vista que a família dele, né, desde os avós e os pais, eles eram moradores lá de Santo Eduardo, no interior de Campos. Então, por um acaso do destino, né, numa questão histórica, né, envolvendo o nosso presidente Nilo Peçanha, acabou que o Cartola veio a nascer lá no Rio de Janeiro, mas poderia ter nascido aqui em Campos. Então, seria mais um sambista natural aqui de Campos. Mas aí, hoje, depois ele se tornou, nasceu no Rio, e talvez se ele tivesse nascido em Campos, não tivesse sido o Cartola que a gente conhece. Um dos seus grandes, voltando a falar do Eli Miranda, um dos seus grandes parceiros musicais foi o músico Zé Pinto, conhecido como Zé Pinto, um parceiro de vida inteira do Eli Miranda, é um cara que talvez seja a pessoa mais apaixonada por Eli Miranda. Na época que eu fiz o documentário, que eu entrevistei, foi difícil a gente conseguir gravar com ele, porque ele chorava o tempo todo. E o Zé Pinto, ele teve essa participação com Eli Miranda durante quase 30 anos. Foram 28 anos de participação, e eles tiveram muitas passagens interessantes. O Eli Miranda, como eu falei, ele tinha uma iniciativa, assim, tudo dele era muito, né? Então, assim, ele ganhou muito dinheiro, por exemplo, mas também ele gastou muito dinheiro. Então, assim, a gente tem muitas passagens interessantes deles. Teve uma época que, aí, assim, só vou lá atrás, mas depois a gente vai voltar a falar. A gente reiniciou. Esse é o Zé Pinto, né? Morador ali de Guarulhos também. E aí teve uma época que Eli Miranda tinha sido convocado para participar de um prêmio que até hoje, quer dizer, enquanto tinha carnaval em Campos, esse prêmio existia, que é o Prêmio Cidadão Samba. Então, cada carnaval é escolhido uma figura para ser o Cidadão Samba. Naquele ano, que eu não sei precisar qual foi a data certa, ele seria o candidato certo para ganhar esse prêmio. E aí ele chegou para Zé Pinto na época e falou: Zé, eu vou participar desse concurso aí, mas eu quero que você também entre, porque para ganhar, ou eu ou você, eu não vou chegar lá, eu vou morrer antes, então você entra, que você vai no meu lugar. E realmente, Nilson, assim, de emocionar essa parte, porque realmente, quando saiu o resultado desse concurso, o Eli já tinha morrido. E aí o Zé Pinto foi coroado o Cidadão Samba de Campos. Eles tiveram várias passagens, né, como eu falei. Falar de Eli é falar de Zé Pinto, e falar de Zé Pinto é falar de Eli Miranda. Zé Pinto, só uma informação, ele tá bem, ele mora em Guarulhos ainda, é músico até hoje, faz várias participações, e aí o que acontece, só para finalizar essa parte, Nilson, eles se apresentaram muito fora de Campos. Isso é importante, eles não fizeram show só aqui em Campos, eles rodaram o país inteiro fazendo show. Até o Zé Pinto lembrou de muitas vezes que eles tocaram em boates lá na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Aí, vamos entrar aqui na parte do carnaval. Quando é que ele realmente começou a ter participação nas agremiações aqui de Campos. E aí, lá em 2010, eu consegui localizar o filho de Eli Miranda, o Rogério Miranda, e aí ele me passou várias informações a respeito disso.
Porque sempre me perguntam sobre... ele, Miranda, defendia várias escolas, mas ele era... Qual agremiação? Qual era a agremiação que mais ia participar? E aí, o Rogério Miranda me esclareceu o seguinte: ele sempre foi assim, do carnaval, ele cantava, como eu falei, quase todas as agremiações, até o Pretinho, que é um compositor de samba lá da União da Esperança, ele também falou o seguinte: ele era disputado por todos os compositores. Porque ele, Miranda, no primeiro defendendo o samba, era quase assim, a certeza de nota 10. Assim. E aí, mas ele era super profissional nesse sentido. Né? Ele era um profissional da música. Então, ele poderia ter sua escola de samba, como tinha, mas ele defendia aquelas agremiações que pagavam para ele trabalhar. Ele encarava aquilo ali também como trabalho. Então, assim, ele era de coração União da Esperança, né? Que é o verde-rosa, que defendia essa coisa. E tinha um carinho também muito grande pelo Rural da Lapa. Né? Sim, rural. Então, essas duas escolas eram as escolas que ele teve mais participação, né? E não só defendendo os sambas, mas também como uma questão mais afetiva. Né? Principalmente a União da Esperança, lá de Cristódópolis, né? Talvez pela sua relação, né, com Guarulhos. Então, a União da Esperança era a escola de coração dele, mas ele gostava também muito do Rural da Lapa. E também, Escodete, também, Morrinho ali, ele tinha uma relação muito boa ali no Morrinho, Escodete, no Carioca. Então, ele transitava muito bem entre as agremiações, porque todo mundo respeitava ele como intérprete. Até quem perdia carnaval para ele, poderia ficar até com raiva, né? Quando ele ganhava sempre, né? Quase sempre ele ganhava, mas mesmo quem perdia para ele tinha uma adoração por ele, pelo grande intérprete que era. E nessas passagens dele para defesa de samba, tem alguns fatos históricos, como eu falei para você, teve história oral, como posso confirmar a veracidade total dessas informações, mas tem uma passagem dele, ele ia defender um samba de uma organização. Eu não vou citar nomes desenvolvidos, né? Chato, mas ele foi defender um samba na quadra de uma agremiação e acabou o seguinte: no dia da final, ele ia defender o samba de um compositor. Esse que eu vou falar em homenagem para ele, né, falecido recentemente, o Sargento Laerte, que fez o samba. E ele, na última hora, o concorrente do Sargento Laerte acabou pagando mais para ele. Ele, na hora de defender, abandonou o Sargento Laerte para cantar para o outro compositor. E aí o Sargento Laerte ficou muito bravo com isso, porque perdeu. Né? O Miranda tinha essa coisa de ganhar samba. E o Sargento Laerte perdeu e ficou muito chateado. E dizem até, tem histórias de Sargento Laerte que era, né, militar, muito sério, né? E dizem que o Miranda teve que fugir da quadra e o Sargento Laerte saiu para as ruas aí de canto atrás dele, correndo atrás dele. Essas são coisas pitorescas. Verdade. Esse aqui ele contou uma coisa muito interessante. Ele faz das derrapadas. Temos aqui eu separei aqui algumas histórias. E muitas assim, o Zé Pinto, como eu te falei, o Zé Pinto, que era o grande parceiro dele,
Uhum. Zé Pinto é a memória viva dessas passagens dele. Uma delas é quando o Eli Miranda chamou o Zé Pinto para participar de um festival de música lá no Rio de Janeiro, e chegou para Zé Pinto e falou assim: Zé, a gente vai lá para o Rio, vamos participar lá de um concurso, só que a gente vai encontrar só gente fera. Porque lá a gente vai enfrentar dois caras que, assim, todo mundo conhece e sabe que são grandes intérpretes, né? O Emílio Santiago e o Simonal. Então, ele Miranda saiu daqui de Campos e encarou enfrentar esses dois grandes intérpretes, e não foi surpresa para ele, que ele chegou lá e desbancou os dois, né? E ganhou esse festival de música, que foi lá no Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano. E interessante que Zé Pinto contou o seguinte, e ele não foi nem defender assim, o samba, não, ele nem levou uma música de um samba, ele defendeu uma música de Márcio Greik, O Mais Importante é o Verdadeiro Amor, que é uma baladinha popular, né, muito, muito bacaninha, uma música gostosa e tal, mas assim, ele foi com uma música muito simples, né, e chegou lá com essa música simples, tocando lá com o Zé Pinto, e desbancou dois caras fenomenais da música. É o talento. E o interessante é que o Zé Pinto conta que eles pegaram o dinheiro do prêmio. Essa é a melhor parte. Aí você imagina, ele tinha essa coisa, ele não tinha freio, né? A gente pode dizer isso, não tinha freio. Então, ele ganhava muito dinheiro, mas também torrava dinheiro com uma facilidade tremenda, né? Verdade. E aí o Zé Pinto conta que eles pegaram esse dinheiro do prêmio e foram para casa da tia de Eli Miranda, lá no Rio, um morro lá do Rio, a tia dele chamada Maria das Graças. E ficaram uma semana festejando lá. Ai, que maravilha. Torraram o dinheiro do prêmio, da premiação, lá na casa da tia dele. E aí, depois eles voltaram, e aí também eles voltaram depois para o Rio e participaram de um outro concurso, um concurso na televisão ainda, um programa do Flávio Cavalcante. Grande Chance. Eu só tenho dúvida, porque o Zé Pinto, ele coloca que foi o programa A Grande Chance. Grande Chance, do Flávio Cavalcante. Eu dei uma pesquisada, eu tenho dúvida, porque o Flávio Cavalcante teve dois programas. A Grande Chance, ele era anterior. Isso. Então, eu tenho dúvida se nessa época de Eli, se ainda tinha o programa Grande Chance, ou se já era o segundo programa que o Flávio Cavalcante tinha na televisão. Então, o último comentário que eu fiz, que você falou dos dois programas do Flávio Cavalcante, aí eu pergunto, porque o Flávio Cavalcante toca esse disco ou quebra esse disco, né? Tinha uma história dessa, né? Lembra que tinha esse programa dele? Além da Grande Chance, ele tinha o quebra, e quebrava, né? Tinha aquela coisa teatral mesmo, ele quebrava o disco no palco, lá no estúdio, né? Era muito interessante. Aí eu acho que ele conseguiu passar por Flávio Cavalcante, né? Passou. O Zé Pinto afirma que foi a Grande Chance. Sim. Eu não tenho essa certeza se foi realmente esse programa. Uhum. Entendi. Mas, outra informação que o Zé Pinto me deu, essa é fantástica da história do Eli Miranda, da relação do Eli com o Alexandre Pires. Porque o Eli, como eu falei para você, teve um período em que ele saiu muito de campo para fazer show. Grandes tempos. Então, quando ele foi fazer um show em Minas, ele conheceu lá um casal de músicos que nada mais eram do que os pais do Alexandre Pires. E o Alexandre teria aprendido a tocar cavaquinho com a Eli Miranda, né, nesse contato que eles tiveram, né, por causa dos pais
do Alexandre. E num show de Eli Miranda lá em Minas, o Alexandre Pires ainda um garoto ainda, ele não era um músico ainda, e Eli Miranda convidou ele um dia para participar, para subir no palco do show do Eli. Foi quando o Alexandre Pires fez a primeira participação dele. Então, o que acontece? Aí o Alexandre Pires subiu no palco pela primeira vez artisticamente, né, no show do Eli Miranda lá em Minas, e toda vez que Não, acho que não. Retornou. E toda vez que o Alexandre Pires vinha a Campos, já com o grupo Só para Contrariar, e ele vinha, fazia muito show ali no Baixotinho, né, um espaço de show muito conhecido em Campos, e também mais para frente um pouco na festa da pecuária. Entendi. E num desses shows da pecuária, teve um momento bacana, um encontro de Eli Miranda com o Alexandre Pires, porque o Eli chamou novamente aqui para fazer uma visita ao Alexandre Pires antes do show. O Alexandre Pires estava hospedado ali no Hotel Gramado. Aí os dois chegaram lá, para falar com o Alexandre Pires. Aí os seguranças, logicamente, né, não deixaram entrar, não deixaram nem ligasse para ele e tal. Aí o Eli Miranda insistiu e teria dito, diz que é Eli Miranda que está aqui. E aí ligaram para o quarto da Alexandre, e a Alexandre, na mesma hora, mandou os dois entrar. Aí eles foram lá para o quarto de Alexandre, conversaram lá durante quase uma hora. Só que nessa época, o Eli Miranda já estava numa fase muito difícil, né? Não só de saúde, mas também financeiramente. E aí, eu já lembro que nesse dia ele não tinha dinheiro nem para comprar um maço de cigarro. Para você ver a situação. E aí, eles conversando com o Alexandre Pires, Alexandre se moveu com a situação e teria dado um cheque lá de R$1.000 da época e deu várias roupas, várias camisas para Eli Miranda e teria dito gratidão para Eli, meu próximo LP eu quero uma participação sua. Aí a fala de Zé Pinto foi qual? Infelizmente, ele não aguentou quando saiu disso, ele já tinha visto. Então, perdeu a grande oportunidade também de gravar, né, com Alexandre Pires. É verdade. O interessante é essas particularidades, né? A estrada, né? A trajetória, a estrada da vida do artista, né? Em que muitos você encontram com pessoas lá atrás, depois que tem essa gratidão, esse reconhecimento, depois lá na frente, né? E reconhece, né? Quem um dia te deu uma chance, estendeu a mão, né? Muito, muito interessante esse caso. Entendeu? Só para concluir, deixar claro que isso poderia ser uma história criada, mas essa é uma informação que eu tive a oportunidade de estar com a Alexandre Pires em 2010, lá em Quixamã. Eu fui ao show com esse propósito de conversar com ele. E ele me confirmou. Você está falando da foto, né? Essa foto é para justamente mostrar isso. Ele autografou o fato do disco do Eli Miranda, confirmou o carinho que ele tinha com o Eli Miranda, essa história. E interessante que o show que ele fez logo após a Quixamã, ele fez o show e dedicou o show ao Eli Miranda. Isso aí eu tenho gravado, e essa parte compõe um documentário que eu fiz sobre o Eli Miranda, quando ele diz que esse show é em homenagem ao maior candidato do país, Eli Miranda. Esse é o papel.
O reconhecimento que ele tinha. Do pesquisador, né? O pesquisador vai lá e apura, mata a cobra e mostra o pau lá, né? Isso mesmo, isso que é importante, né? Às vezes ouviu falar, que diz que ele conheceu, mas não, você foi lá e direto, né, na fonte e colheu essa importante informação, né, Ué? Enquanto o nosso áudio não cai, enquanto a nossa comunicação continua, né, vamos nós. Vamos agora para falar um pouco dos discos do Eli, os discos que ele produziu, né? Eu vou pedir licença a vocês, vou trazer só mais uma historinha. Então tá, isso é que o povo gosta. A historinha é sempre boa, né? É sempre bom, muito bom. E tem uma passagem do Eli também fantástica. Sim. Talvez poucas pessoas conhecem essa história. Eli Miranda, ele teve a oportunidade também de disputar um samba-enredo no Rio de Janeiro, no Carnaval Carioca. Ele defendeu um samba pela Império Serrano. Aí, abre um parênteses, o Império Serrano talvez seja a escola de samba carioca mais campista que existe. Roberto Ribeiro era de lá, o Aloysio Machado era da ala de compositores da Império Serrano até hoje. Mas Eli Miranda, na época, ele concorreu lá com o samba no Império, disputando com o samba do Aloysio Machado. Dois campistas disputando que prestígio! Só que a coisa não acabou muito boa, não. Cablupos, quando se encontram, não dá coisa boa, não, né? Exatamente. O que acontece? O samba de Eli era um samba muito bonito. O que ele foi defender lá, que era um samba de uma autoria coletiva, né, do Alfredo Jarbas, o próprio Eli e o Aldo Peçanha. O Aldo Peçanha, um dos maiores compositores do samba aqui de Campos. O título do samba é Eu Quero. Né? Esse registro está no livro do Jorge da Paz Almeida. Tem a letra do samba. Tá. Bom, o que conta a história é o seguinte, é que ele foi para lá, assim, toda a pompa lá para disputar, e num dado momento lá, ele e o Zé Pinto tinham ido ao banheiro, e em dado momento teria chegado dois seguranças, não dizer seguranças, né, mas dois guarda-roupas, e chegaram para ele e falaram assim, Eli, você vai cantar para trás. Essa coisa de cantar para trás, é um termo usado no samba, no carnaval, é de atravessar o samba. Por quê? O parceiro musical do Aloysio Machado, na época, era Beto Sembrato. E Beto Sembrato tem várias histórias dele ligadas, vou dizer, atos mais truculentos, vamos dizer assim. Né? Ele era um sujeito intrigão, tem várias histórias do Beto Sembrato. E aí ficou esse registro, que os seguranças do Beto Sembrato meio que obrigaram ele a atravessar o samba para perder. Olha. Só que, na verdade, o próprio Zé Pinto fala que eles concordaram, aí ele não sentou para trás, defendeu com dignidade o samba, mas mesmo assim perdeu. Né? O samba do Aloysio Machado de Beto Sembrato foi o vencedor. Mas ele fez o papel dele, não se acovardou diante daquela pressão que teve lá no Império Serrano. Então, essa passagem dele também é muito, muito interessante. Né? Porque ir para o Rio de Janeiro, ir para um local, quer dizer, disputar um samba com a pessoa já de notoriedade lá no Império Serrano, e mesmo diante de ameaça, ele mesmo assim ele cantou com dignidade e perdeu o que tinha que perder. O samba do Aloysio Machado é belíssimo. Então, assim, certamente iria ganhar e talvez não precisasse dessa pressão toda, né? Mas foi um fato assim, interessante também que marcou assim, essa ida do Eli Miranda também para o Carnaval Carioca. Muito bom, mas essa
essa curiosidade, essa passagem da vida dele, que é esse diferencial, né? Que você não, muitas vezes, você não encontra nos relatos, né? E você o colheu muito bem nos relatos orais, né? Isso é muito, muito interessante. Vamos agora no caso, para as obras dele, Jesus. Ele é um grande colecionador de vinil. Vou beber uma água. Então, dá uma refrigerada aí na garganta, nas cordas vocais. Isso. Então, deu uma engasgada aqui. É emoção, é muita emoção. Não, certamente. É verdade. O Elis Miranda ele deixou sua obra registrada em 2 discos de vinil, né? 2 LPs, e tem 2 compactos também. E entre os seus parceiros, eu quero destacar aqui, esse é o primeiro disco dele, é um disco muito bom, a gente coloca todas as músicas desse disco são belíssimas, de alta qualidade, não só de composição, mas também de interpretação dele, porque ele interpretava diferente, né? Ele dava uma emoção maior. Eu acho que ele meio que compreendia a emoção que o compositor queria colocar na letra. E ele tinha essa capacidade de interpretar essa emoção que o compositor colocava. Então, eu vou citar alguns parceiros em algumas composições que ele deixou imortalizado. Francisco Caldas, né, que eu acho que junto com o Alto Peçanha foram 2 grandes parceiros dele. O Angimiro Patrocínio, Geraldo Gamboa, né, nosso queridíssimo Geraldo Gamboa, cedeu a música Dança Gracinha Dança, né, que ele gravou. Celinho Capão, grande compositor, compôs Meu Mundo, que é uma das músicas mais bonitas do Elis Miranda, na minha opinião. O Alto Peçanha, que tem também uma música belíssima, que é Tributo a Pretinho. Pretinho era um surdista lá do Morrinho, e numa vitória da Seleção do Brasil, ele foi pegar carona no caminhão para comemorar no centro da cidade. E caiu do caminhão e acabou falecendo. E aí o Alto Peçanha fez uma letra belíssima em homenagem ao Pretinho, dizendo que hoje o morro chora de saudade, o famoso sambista que partiu. Foi ele, lá do céu, entre os sambistas aqui da terra, foi lá que Deus do céu escolheu. Então, assim, a letra é belíssima e a interpretação de Elis Miranda também é fantástico. Já no segundo, essas músicas que eu falei aqui, os compositores, foram do primeiro disco. O segundo disco tem uma particularidade, que assim, ele é muito raro. Eu não tenho esse disco, porque ele, na época, teve uma quantidade muito pequena. Né? Ele teve uma dificuldade na hora de finalizar o disco. Aí é questão financeira mesmo, parece que contam que ele recebeu um patrocínio para fazer o disco, aí acabou gastando dinheiro, e aí na hora de fazer o disco, o dinheiro acabou, e aí o disco saiu sem mixagem, então saiu, o som do segundo disco é muito ruim. E foram feitos a tiragem muito pequena, coisa ínfima. E aí, assim, pouca gente tem esse disco. E aí, nesse disco, que tem um nome de Arte Ferida, e a Ferida é um samba feito pelo Sargento Laerte. Eu falei para você que teve, né, um desavenço dele na defesa de um samba, mas para você ver que os avanços que tinha ali eram pequenos, não duravam muito, porque assim, a paixão que as pessoas tinham por ele era maior do que qualquer coisa. E aí, são vários pontos Quintauras também que foi também segundo disco. Toninho Chita, né? Grande companheiro nosso aí, grande compositor, também teve um samba gravado por ele no segundo disco.
Jonas Neto, que é um outro músico também da nossa cidade, então, o Geraldo Gamboa, do Orgulho de Sambista, uma letra belíssima também. Então, o Geraldo Gamboa fez parte do primeiro disco, mas fez parte do segundo disco. E aí alguns sambas de enredo também, que é o Agioro, o Real da Lapa, o Caprichoso do Guarulhos, o Nome da Esperança. Então, assim, a obra de Eli é muito grande. Assim, a gente precisa, eu tenho tentado aqui reunir o máximo que eu consigo. Eu tenho esse primeiro LP e tenho 2 compactos que são só de samba enredo, né? E interessante que, assim, o CD pirata das músicas de Eli Miranda são disputados até hoje. As pessoas pedem cópia, quando coloca bem, eu sei que já tem gente que comprou esse CD pirata e ele nunca melhorou. Então, quer dizer, depois de tanto tempo da nossa CD, até hoje ele ainda vende disco. Assim, tem a questão, não, um CD pirata, mas ela quer dizer que até hoje as pessoas lembram dele Miranda. Um detalhe que me chamou a atenção, porque eu trabalho com imagem, né? Nessa capa do disco do Eli, esse segundo disco dele, é essa fotografia, né? Parece ser aquele elevador panorâmico do edifício Renato Pontes Barreto. Me parece, né? Me remete muito isso, me chamou a atenção ele, que na época era uma novidade, né? O elevador panorâmico, né? Então me chamou a atenção essa fotografia, né? Eu não tenho a certeza, mas me parece muito o elevador panorâmico, né, do edifício, ali na 13 de maio, né, onde é o Renato Pontes Barreto. Mas muito, muito boa a participação, né? Quer dizer, na verdade, esse segundo disco dele, como você bem colocou, é muito raro, né, a gente conseguir um exemplar do disco, né? Inclusive, vou colocar aqui até agora essa imagem aqui de uma fã, né? Essa Dona Tereza, eu soube que ela faleceu um tempo atrás, mas quando a entrevistei também, ela caiu em lágrimas, porque ela é considerada muito fã de Eli Miranda, e ela falou um negócio muito bonitinho, porque na época ela falou assim, Eli Miranda é um Roberto Carlos para mim. Verdade. Ela falou que ela comparar Eli Miranda com o Roberto Carlos. Olha a alegria, olha a espontaneidade, né? Olha só. Segurando 2 raridades, né? Os 2 LPs. Muito bom. Vamos, então, Edson, agora, né, falar daquela parte, né? Você agora quer falar das derrapadas, é isso? As derrapadas eu acabei, assim, antecipando alguma coisa, mas, por exemplo, a própria Dona Tereza me falou, no depoimento dela, e ela convivia muito próximo a Eli, e ela falou que ele deixou mais saudade do que rancor. Verdade. Porque ele dava as derrapadas dele, sim. E o Zé Pinto falava isso. Ele deu as derrapadas, mas quem nunca deu? Né? Verdade. É verdade. Então, mas essas derrapadas têm muito a ver com até a questão financeira. E também porque ele não tinha essa consciência de guardar dinheiro, de nada. Ele queria era farra, ele gostava de farra. Né? Essa foto aí que você colocou, por exemplo, foi do último aniversário dele. Ele comemorou em 1997. Na verdade, um ano antes de falecer. Ele comemorou aí 47 anos. E uma outra fã dele, né, que é a Dona Feliz, ali de Guarulhos também, próxima ali do Chapéu de Bahia, a família dela, né, acolhia muito Eli Miranda, dele, era uma pessoa quase da família, né, ele tem paixão por Eli Miranda, e nessa fase realmente ele já estava com uma saúde muito precária mesmo. E aí a Feli teve a ideia de comemorar esse aniversário de Eli. E aí os amigos que se organizaram lá e prepararam a festa dele.
Disse que foi uma festa belíssima no Capitólio do Guarulhos, e que ele se apresentou, ele sentou lá para os amigos, então, como aquela foto que é do dia do aniversário dele, no microfone, e aí a Feliz contou que ele foi de mesa em mesa, se despedindo das pessoas. Despedindo, assim, como se ele já esperasse que ele ia falecer. E ele falou, essa aqui é a minha última festa. E realmente, assim, comemorou esses 47 anos dele, com os amigos, e no ano seguinte ele foi falecer. Nós estamos já chegando, Wellington, a praticamente 1 hora de transmissão. Vamos agora para a parte, né, das homenagens, né, póstuma que ele recebeu, o show de despedida, né? Eu acho que foi foi em 2010, né? Foi feita uma grande homenagem para ele no Trianon, no Teatro do Sesc, né? Podemos falar sobre isso? Não, assim, só puxar um pouco também a questão da morte dele, porque talvez tenha sido, a gente teve muitos pensamentos que chamaram a atenção, alguns políticos, né, que disparou por causa do seu pensamento, mas eu acho que no meio assim também teve outro igual. Ele Miranda morreu em 17 de janeiro de 98. Ele não tinha completado ainda 48 anos. E aí ele estava internado no Centro Português e sofria de cirrose. E aí ele estava internado no Centro e seria transferido para o Centro de Sangue. Parece que ele morreu dentro da ambulância na hora que ele tinha sido transferido. Ele chegou a entrada no hospital de dia. E aí ele faleceu, o velório dele foi na Igreja Boa Morte, que diz que Alberto Torres ficou lotado. E o bonito é que do velório na Igreja Boa Morte, até o cemitério, foi feito um cortejo desse presente. Tinha um carro de som que acompanhou o carro da funerária, tocando as músicas de Miranda, e quando chegou também no cemitério, a população de campo foi inteira, segundo as informações. Até tem uma passagem interessante que o Manuel Pedreiro, que é compositor de Céu Calçado, talvez seja o maior sucesso de Miranda. O meu Pedreiro, na época da morte dele, ele também estava no Centro Português, cuidando da sua saúde, só que o Manuel saiu e o Manuel morava no Rio, muita gente. E o Manuel tentou no dia da morte dele, ele estava sentado na calçada, quando o velório passou, ele cortou ele passou, e quando passou em frente à casa de Manuel Pedreiro, eles colocaram a música para ter o passado para tocar. Foi um momento muito emocionante para o Manuel Pedreiro também. Verdade. E, assim, aí assim, vale esse registro, porque eu não tenho outra referência de sepultamento no meio musical de tamanha comoção na população. E, finalmente, a questão das homenagens, você falou disso. Em 2010, quando ele faria 70 anos, eu tive a ideia de fazer esse tributo, em homenagem a ele. Então, reuni vários músicos, um belíssimo tributo, a gente fez lá no Teatro Municipal de Trianon. E muito bacana destacar que a gente conseguiu lotar as 600 cadeiras do teatro. Assim, então, uma homenagem tem muito cientista, porque tem grande valia aí. Aí o Renato Coador, fez a direção musical, ele montou a banda base, e a gente teve a participação de vários músicos da cidade, João América, Emílio Moraes, Graça Abreu, outros também, o Geraldo Gamboa,
o Ronaldo Lopes, Marquinhos Sá, Toninho Chita, então, foi uma galera de peso participando do show, que teve o comando, na verdade, do microfone do filho do Edi Miranda, o Rogério Miranda, e do Jardel Cavaco, que é o grande representante, então, na verdade, do Edi Miranda. O Jardel Cavaco conhece todas as músicas que eu vi, canta todas as músicas que eu vi, e teve também um carinho muito grande pelo Edi Miranda, ele conviveu muito tempo. E para esse show eu produzi um documentário, com vários depoimentos sobre o Edi Miranda. Eu dei até o título desse episódio para falar de você não falta inspiração, que é um trecho, uma música Minha Devoção, do primeiro LP. E aí a gente fez esse grande show lá no Trianon, e no final do ano fizemos também lá no Teatro do SESC, do Nobel Torre, e ainda fizemos mais uma brincadeira com material lá no Boteco de Cabeça. Nós queríamos parceiros também de eventos. Estou exibindo aí, acho que aquele homenagem foi feito por ele no SESC, né, no Teatro Música da Paixão, né? É isso? Essa foto aí é no Teatro do SESC, quando a gente fez o tributo também para o Edi Miranda, e aí tem com a participação do Rogério Miranda no palco. Nos dois shows, tanto no Trianon quanto no Teatro do SESC, eu coloquei lá os dois, o Rogério Miranda como filho e o Jardel Cavaco como grande intérprete da obra de Edi Miranda. Eu vou exibir aqui uma imagem, acho que do Teatro Trianon, não é isso? Da homenagem que foi feita para ele no Trianon. Essa imagem é do Trianon, não é isso? Eu contribuo lá do Trianon, com o filho do Rogério Miranda. Identificando aí esse, no caso, é o filho dele, né, Wellington? É o filho dele, E ao lado do professor. Tá certo. Entendi. É uma vida muito rica, né? Uma trajetória, né? Como a maioria dos grandes sambistas, né? Era uma característica, né? De viver a vida, né? Não tem muita. Isso tem essa característica do artista viver o momento, viver na intensidade. Quando a gente remete lá aquela história que você me contou lá no começo, quando ele ganhou o prêmio. E acho que foi no caso do programa lá que ele passou a temporada lá no Rio, gastando todo o dinheiro, né? Sempre foi essa marca, né? Existe essa marca de grandes artistas de viver o seu momento, viver intensamente, né? Essa que é a grande história, né? Mas aí, Wellington, foi muito importante, né? Você aproximar, né? Essa fala sua, essa sua participação desse grande, tantos outros, esse grande sambista, o Eli Miranda, que muita gente não já ouviu falar do Eli, né, mas não sabe a riqueza, né, a trajetória, né, como que é como foi a caminhada dele, né, na sua trajetória artística, né? Você quer agora que eu coloque a música dele? Você acha que você me mandou uma música, não é isso? Assim, eu tive dificuldade, na verdade, de selecionar qual música, né? Mas representativa, né? Mas aí eu preferi até realmente o Papel Calçado, do Manuel Tancredo, porque ela é uma música, talvez tenha sido, sim, o maior sucesso do Edi Miranda. E por essa passagem bacana, né, do pensamento dele, que tem de vocês, ter sido colocado essa música para homenagear também o Pinterest nessa empresa. Então, assim, essa música eu acho que representa muito bem a história dele,
Música que até foi gravada pela Lene Moraes, no CD dela. Essa música, ela talvez seja a mais conhecida, a mais querida da pessoa. Eu vou tentar aqui no digital, mas eu sei que você já está com o analógico preparado. E se falhar aqui, você manda ver no vinil aqui. Deixa eu ver se vai executar aqui, só um minutinho. Tá entrando áudio aí? Tá? Papel pautado. Além do mar, além do céu, além de tudo, embora pareça absurdo, isso é o nosso amor. Este amor aparentemente passageiro, e por ser tão verdadeiro, envaidecido eu estou. Se eu pudesse, transformava tudo em rosas, pra envolvê-la e confundi-la entre as pétalas mimosas. E no violão do pensamento, nos bordões desse instrumento, extraía uma linda canção de amor. No papel pautado da felicidade, com a pena da realidade, escrevia pra ela poema de amor, de amor. No papel pautado da felicidade, com a pena da realidade, escrevia pra ela poema de amor. Além do mar, além do mar, além do céu, além de tudo, embora pareça absurdo, isso é o nosso amor. Esse amor aparentemente passageiro, e por ser tão verdadeiro, envaidecido eu estou. se eu pudesse, transformá-la tudo em rosas, pra envolvê-la e confundi-la entre as pétalas mimosas. E no violão do pensamento, nos bordões desse instrumento, saía uma linda canção de amor. No papel pautado da felicidade, com a pena da realidade, escrevia pra ela poema de amor, de amor. No papel pautado da felicidade, com a pena da realidade, escrevia pra ela poema de amor. Deu para ouvir aí, Ué? Saiu o áudio aí? Ótimo. Uma maravilha essa música. Verdade. Agora, você queria mostrar aqui algumas curiosidades, Ué? Eu sei que você também é um colecionador, deve ter muita coisa aí nesse seu acervo aí. Vai ser chumbo trocado, hein? Você manda daí, eu mando daqui, né? Confesso que eu não tenho nada de Elie Miranda, mas vamos lá. Ó, esse compacto aqui, ele é parceria dele com o Aldo Peçanha. Aí, maravilha. Sambas Enredo, Carnaval de Campos, de 1986. Na verdade, são apenas duas músicas, Urugal da Lapa e Caprichosa do Guarulhos. Então, são duas músicas nesse compacto. Eu tenho aqui esse outro LPzinho aqui, que está com capa original, né? Mas é uma gravadora Goitacá. Fez uma gravadora campista. Né? Pode ser que seja, né? E que também tem mais 4 sambas de enredo, né, de várias escolas. Ais de Ouro, Rural, Nova Esperança. Aqui, o primeiro disco do Elie, autografado por Campinho, que tem os grandes sucessos do Elie, o grupo que ele fez parte durante muito tempo, na foto. Esse disco aqui tem uma música do Elie Miranda, interpretando um samba do Ais de Ouro, Carnaval de 92. Que maravilha! Está com acervo rico. Que é isso aí? Troféu. Esse aqui é um troféu que o Elie Miranda ganhou. Eu estava sob a guarda do filho dele, o Rogério Miranda, e em 2010 o Rogério me deu presente para que eu guardasse. Eu guardo com o maior carinho. É uma muito boa cultura, né, do
o busto do Eli Miranda, né? Muito bem. Em 2016, para delírio do nosso amigo Marcelo Sampaio, eu ganhei do Marcelo essa homenagem para o Eli, né, com um quadro belíssimo, com um pequeno resumo da história do Eli Miranda, né, um oferecimento do Centro Cultural Marcelo Sampaio. E é isso, a minha paixão não só pela questão da história, mas a paixão especificamente pelo Eli Miranda, me faz buscar sempre tudo que é dele, o máximo de informação que eu puder colher, eu vou me empenhar mais agora nesse momento. Não posso deixar, Genilson, de destacar aqui também o seguinte, algumas pessoas que eu conheci recentemente por causa da causa Eli Miranda. Quero mandar aqui um abraço, não sei se ele está assistindo agora, o Erlon Miranda, é um sobrinho dele que mora no Rio de Janeiro e que eu descobri por intermédio do Marcelo Miranda, que é um cantor de samba aqui de Santos, compositor muito bom. O Marcelo Miranda também está fazendo esse resgate da música do Eli Miranda, está pesquisando as letras, as músicas. Ele quer muito fazer um trabalho com a música do Eli Miranda, e o Erlon, lá também, né, não é daqui de Campos, mas que também conhece a obra musical do tio, enfim, tio de segundo grau, alguma coisa assim. Mas o interessante, né, quando eu conheci o Erlon, pela internet, né, a gente bateu um papo, e assim, é muita coincidência que ele, como sobrinho, né, de segundo grau do Eli Miranda, não conheceu o Eli Miranda, ele é um jovem ainda, mas ele também entendeu samba, né? Ele fez parte do grupo Raça, né, um grupo de samba que teve também aqui no Brasil, e coincidência maior é que ele também toca banjo, né, que foi um instrumento imortalizado pelo Eli Miranda. Você tinha detalhe, né, que o banjo era o instrumento favorito do Eli, não é isso? Era. O banjo. Ele começou na bateria, mas logo depois ele pegou o banjo e não largou mais. Que legal, né? Aí, sim, não posso deixar aqui meu abraço também para o Jardel do Carvalho, que é um cara que é apaixonadíssimo também pelo Eli Miranda, e tantos outros. Verdade. Que veneram a memória do Eli Miranda como esse grande músico que a cidade de Campos revelou. Então, assim, quero, já me despedindo, deixar aqui meu abraço fraterno para você, que é um grande irmão, né, das lutas históricas, e te agradecer, pedir desculpas às pessoas que, porventura, têm tido alguma dificuldade técnica, né, nesse bate-papo, mas foi feito com muito amor, muito carinho. É verdade. Se todo mundo pudesse acompanhar. Não está no protocolo, mas já deixo aqui, não combinei com vocês, Nilson, mas como você me falou que você criou um canal do YouTube para o TikTok, eu faço questão de ceder o documentário do Eli para que você possa postar na página do Instituto Histórico, para que as pessoas possam ter mais acesso à história desse grande mundo. Beleza. Wellington, eu, em nome do Instituto Histórico, te agradeço muito a sua participação. Você é um batalhador também pelas causas de campo, pelos nomes de campo, pela cultura de Campos, né? Você é um ativista aguerrido dessa área, né? Todo mundo que já conhece, você sabe como você trata com carinho, né, o patrimônio cultural de Campos, né? E dizer que esse é o nosso papel, né? A gente às vezes fala assim, vocês estão sempre... Eu sempre bato sempre da mesma tecla, né? Que a história é o seguinte, a gente tem que sempre estar resgatando a nossa memória. Na verdade, o Eli completaria 70 anos amanhã, né? Nós estamos hoje no dia 3, então a gente não pode deixar essas datas passarem em branco. É o nosso papel, né? Independente da gente gostar tanto dessa cultura campista, tentar promover a dança campista, é o nosso papel, a nossa contribuição, né, para as novas gerações, que
que se depender da gente, essa memória nunca vai ser esquecida, nunca vai ser apagada, né? E então eu agradeço mais uma vez, né, a sua participação, e tenha um bom domingo aí com a sua esposa, com a sua família, né? E até a próxima, meu querido. Um grande abraço. Vamos em frente. Eu só pedir licença a você, fazer só 2 registros finais aqui. Não posso deixar de falar de Marcelo Sampaio, nosso companheiro também. Amanhã, né? Está acompanhando aqui o tempo todo. Já deixar aqui o convite também, que amanhã, dia 4, eu estarei participando também do bate-papo com ele, na página dele, do Facebook. E também desse recado aqui também para o Mário Filho, nosso grande tesoureiro, que diz que tem várias histórias de Miranda e que vai convidar a gente lá para a cadeia de Atafona para a gente conhecer essas histórias. Então fica aí, ó. Atafona, né? Então nós vamos ter que fazer uma transmissão lá da boca do mundo, lá em Atafona, né? Para Mário Filho revelar todos esses bastidores aí do Eli Miranda, né? Vamos fazer um samba, né? Tá bom, meu querido. Agradeço mais uma vez. Um bom domingo e um bom domingo para todos que estavam nos acompanhando aí. E até a próxima, porque esse mês tem mais lives do Instituto Histórico. Um abraço para vocês. Tchau aí, gente. Tchau, Marcos.